Agora, eu queria que você me falasse da primeira associação de câncer e doenças virais. E ela aconteceu na África. Foi quando Burkitt estava visitando a África e começou a identificar sarcomas raros. Isso ele publicou em 1958. Sarcomas raros, verdadeiras deformidades. Ele publicou 36 casos em pouquíssimo tempo. Então não existe nada raro 36 vezes em pouco tempo, né? E a primeira publicação foi sarcoma. Ele fez uma segunda publicação 2, 3 anos depois, corrigindo como linfoma interrogado. E aí, a partir daí, começou a ter muito estudo. Por quê? Eles conseguiram cultivar essas células. De quem que eu tô falando? Conta um pouquinho mais pra gente, Omar. Eu quebrei o protocolo hoje aqui, mas eu achei que era interessante colocar dessa forma. Então, a gente está falando da doença do beijo, né? O vírus Epstein-Barr, que vai trazer alguns big players aí para o jogo. Notem que até então, nós estamos falando do Zuhausen, nós estamos falando do Hus, e a gente estava falando mais do insight, né? Esses pesquisadores, eles trabalharam mais juntando as peças, mas muito com o feeling, com a sensibilidade de que as coisas estavam correlacionadas. Com o vírus Epstein-Barr, o jogo muda, Fábio, porque a gente passa a ter uma abordagem anatomopatológica muito mais intensa, né? Que é característica dos americanos. Então entra na história o Burkitt, que você estava comentando, e entra na história Epstein, que é a pessoa que descreveu o vírus pela primeira vez, né? Do vírus Epstein-Barr, um herpes vírus. E o Barr, que era, na verdade ele leva o nome do vírus, mas ele era uma pessoa não tão importante, vamos dizer assim. O Epstein é que era o cara mais top aí nessa história. Mas eles não são dos Estados Unidos não, tá? Eles são... um é de Londres e outro é lá por perto também. Aí eles fazem muito trabalho de parceria com os Estados Unidos, né? Então é só para colocar... Porque quem fazia muitos esses trabalhos africanos eram os ingleses, né? Os ingleses, eles faziam muito trabalho na África. Eles tinham muitas colônias, né? Africanas, exatamente. Os franceses e os ingleses, né? E aí, o que a gente tem? A gente tem o vírus Epstein-Barr, que são 8 herpes vírus, né? Que nós conhecemos hoje, humanos. 8. Existem milhares de herpes vírus. Eu já falei sobre isso. Tem até herpes vírus de ostra, tem herpes vírus de macaco. Cada espécie de macaco tem um herpes vírus diferente. Mas o ser humano tem 8 herpes vírus que o infectam. Desses 8, 2 são oncogênicos. 2 de 8. Um deles é o vírus Epstein-Barr. Esse é um vírus que faz latência, como todos os herpes vírus, ele tem a característica de latência, ele se integra ao genoma e ele faz latência onde? Nos linfócitos. Então, basicamente, os tumores relacionados são tumores de linhagem linfopoética. Então, a gente está falando do linfoma de Burkitt, a gente está falando tanto do linfoma de Hodgkin como do linfoma não Hodgkin, a gente está falando de alguns linfomas de célula T, não os cutâneos, mas linfomas de célula T, que existem também os cutâneos, né? O carcinoma de nasofaringe e alguns casos raros de carcinoma de estômago. Então, o carcinoma de estômago, que a gente teve uma live agora recente, o Fábio desenvolveu bastante isso, né, com o Helicobacter e com algumas bactérias presentes, ele também pode ser desenvolvido, Fábio, pelo vírus Epstein-Barr, o carcinoma de estômago. Então, esse é um vírus relacionado a várias doenças de linhagem linfoproliferativa graves. O interessante da história é que você tem uma enorme quantidade de pessoas com sorologia positiva para Epstein-Barr, virtualmente toda a população adulta já foi exposta, mas a quantidade de pessoas que vai desenvolver a mononucleose, que seria a prima infecção, a primeira infecção por essa infecção por herpes vírus, é baixa, é menos de 10%. Então 90% pega o vírus fica morando no corpo da gente, mas não causa problema nenhum. 10% vai fazer um quadro gripal, pode ser mais grave ou menos grave. E quantos vão fazer esses tumores que eu citei e vou repetir? Linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin, não Hodgkin, carcinoma de nasofaringe, linfomas de célula T e até câncer de estômago. Muito poucos. Infinitamente pouco, 0,0 alguma coisa. Mas, como a gente está falando de virtualmente toda a população humana infectada, acaba que esses linfomas não são tão raros assim, Fábio. O que acontece de diferente, né? Eles conseguem cultivar essas células. Então, eles começam a pegar os tumores lá que o Burkitt viu. Se eu não me engano, o Burkitt, ele trabalhou em Angola. E aí, eles faziam as culturas de Angola. Aí um outro pesquisador, ele começou a fazer cultura da Nigéria. E aí começou a ter linhagens de cultura. E aí o que eles viram? Que quando eles foram começar com a fase antigênica, o antígeno ele reconhecia essas diferentes linhagens. Então o primeiro ponto legal é que eles identificaram que era
a mesma coisa, provavelmente. Na época era a conclusão, provavelmente. E aí eles começaram a fazer um monte de estudo sorológico. E aí começou a bater um susto, que você falou, né? Como é que é isso? Eu tenho um vírus que está associado a um linfoma fuderoso, e aí, de repente, eles resolveram fazer um monte de sorologia e viram que 30% das crianças americanas tinham positividade para esse vírus. Aí, caraca, será que é o mesmo vírus? E aí eles viram que doenças crônicas também têm positividade para esse vírus, quando adulto, 80%. E aí, de repente, eles notam, quando a nota de corte mais alto, tipo 1/80, acho que era 1/80 que eles usavam, os carcinomas de orofaringe, eles batiam a mesma taxa que o de Burkitt. Então, isso foi um achado ao acaso. E outro achado que foi ao acaso, eles começaram a fazer, tipo, populacionalmente, né? E aí, o que eles viram? Eles tinham uma soroteca, e aí pegaram uma criança, quando ela nasceu, ela tinha uma sorologia 1/80. E aí, sei lá, 2 anos depois, era menos de 10. Aí, 2 anos menos de 10. E aí, de repente, sei lá, 4 anos de idade, estava 1/80 de novo. Até eles que tentaram entender o que está acontecendo aqui, né? E aí, quando eles foram ver, eles identificaram que as pessoas que pegavam mononucleose eram as pessoas que desenvolviam a sorologia positiva e depois baixavam. Então, esse foi um estudo bem interessante, porque enquanto estava acontecendo a parte de virologia, lá na placa de Petri, lá com o microscópio eletrônico, o pessoal começou a fazer aplicabilidade de sorologia e entender as sorologias. Aí eu vou terminar essa parte da sorologia o seguinte. Eles viram o seguinte, que tinham diferentes tipos de fixação de complemento. Então, quando a fixação de complemento estava associado ao EBV, da mononucleose, eles viam fase lítica, eles viam capsídeo viral. Esses não estavam associados ao linfócito eterno. E um outro tipo de antígeno estava relacionado ao eterno linfócito. Então, o que eles concluíram, né? Que você tinha um momento que os antígenos estavam associados à citólise e destruição do linfócito, e em outros contextos, outros antígenos, que na época eram chamados de antígenos T, de tumor, associado a... Agora fugiu a palavra, o linfócito eterno, né? Você prorrogar... De memória? Assim. Não, você de prorrogar memória? A vida do linfócito. Sim, de ele ficar imortalizado. Imortalizar o linfócito. Então, essa dualidade é muito interessante, né? A Eliana está perguntando, é aí que entra a imunidade inata para o desenvolvimento ou não de tumores, né? Entra a imunidade inata e entra principalmente ali a imunidade celular tecitotóxica, né? Que essa é a mais importante de todas. Lógico que a inata é a primeira linha de defesa, né? O pessoal que está lá acompanhando nosso curso de imuno, falando nisso, nós vamos ter uma aula show de bola nessa quinta-feira sobre imunologia da acne. Você deve ter acompanhado a nossa postagem agora recente, que bombou no Instagram do Pele Digital sobre vacina para acne. Não percam a continuidade desse assunto na quinta-feira com a aula Imunologia da Acne imperdível, né? Pele Digital joga nas 11, joga em vírus, joga em acne, joga em rota corporal, tem de tudo, né? Para todos os gostos. Parece que são coisas muito diferentes, né, Omar? Mas, na verdade, quando você vai ver acne, a gente está falando de imunologia, imunidade inata, Cutibacterium acnes. Então, as coisas... Microbioma. As coisas vão girando, torno, tipo gravitacionando, né? A gente está gravitacionando temas parecidos. E, assim... Verdade. Quem aprendeu, como a gente aprendeu, olhando através, dentro da caixa, precisa se readaptar. Vai ficar completamente fora da medicina de qualidade se você não conseguir ressignificar o conhecimento que você tem. O conhecimento não é outro. Agora, a forma como você tem que conectar esse conhecimento é importante. E aí eu acho legal, eu não sei você, mas quando a gente traz, por exemplo, historicamente, o cara conseguir trazer o conceito de fase lítica e fase latente e diferentes antígenos, cara, isso é uma explicação que justifica muito do que a gente está vendo hoje, mas de uma forma racional, né? Tipo, com uma sequência. Agora, eu acho que eu queria dar um ponto. Ele é um pouco mais epidemiológico. Ele começou menos virológico, né? Ele começou mais epidemiológico. Começou a se ver que as pessoas com hepatite crônica, portadoras do vírus, tinham uma alta taxa
de hepatocarcinoma. Aí as pessoas, por conta da inflamação crônica. Beleza, a gente sabe que cirrótico também pode evoluir, alcoólico pode evoluir com hepatocarcinoma. Mas você sabe qual que é a diferença estatística que mostrava lá na época? Eu não sei como é que é hoje, mas os estudos de época lá, de final da década, depois da década de 70, entre 70 e 80 ali, 100 para 1 odds ratio, quando a cirrose era por hepatite B. Então, isso não é um número de acaso. Uma coincidência, tá? Com Isso certeza. não é um número de acaso. O que você me fala sobre hepatite B? Lembrando, pessoal, quando a gente fala hepatite B, hepatite C, são vírus de grupos diferentes, tá? A gente fala, clinicamente a gente agrupa da mesma coisa, mas do ponto de vista virológico eles são bem diferentes, né? Então isso é legal lembrar também, tá? É verdade, o Fábio falou um ponto aí muito importante. O vírus da hepatite B e C, que são relacionados ao câncer de fígado, então esse é o tema agora, eles não têm nenhuma relação entre si. Zero relação. Se admite que o câncer da hepatite B, ele possa ter sido transmitido originalmente por morcegos ao ser humano. Não tem nenhuma relação com o câncer de hepatite C. E eu sempre falo, Fábio, que é o seguinte, que a gente vai já tendo algum tempo debaixo da ponte, eu tenho 31 anos de formado, fiz agora semana passada, Mas não parece, Omar. Não parece. Quando eu era aluno de faculdade ainda, final dos anos 80, eu formei em 90, né, 87, 88, eu aprendi assim, hepatite A, transmitida por via oral fecal, né, água contaminada, hepatite B, e o que não era A nem B, tinha o nome de hepatite não A, não B. Eu aprendi na faculdade assim. Quando eu formei, logo depois que eu formei, aí descreveram a hepatite C, depois a hepatite delta, hepatite E, e foi embora. Recentemente, o avanço para o tratamento da hepatite C foi enorme, né? Enorme, principalmente na C. Com drogas que virtualmente curam a doença desde que você tenha acesso. Então eu brinco o seguinte, que na minha tempo de vida útil como médico, eu vi uma doença nascer e morrer, porque não tinha hepatite C quando eu formei, e hoje, na teoria, você trata e cura todos os pacientes de hepatite C. Obviamente que a gente está muito longe de resolver o problema, porque o tratamento é complexo, é caro, com múltiplas drogas, e esse tratamento não está disponível no mundo inteiro, né? Mas os dados são avassaladores, Fábio. Vou pegar aqui que esse eu não sei de cabeça. 300 milhões de pacientes com hepatite B no mundo, 300 milhões, casos novos, sendo que 600 mil óbitos. A gente estava falando do número de mortes por carcinoma de colo de útero, aqui chega a ser 5 ou 6 vezes mais alto. Olha que loucura. 5% dos pacientes vão à hepatite crônica ativa e podem desenvolver hepatocarcinoma. Quando a gente vai para os dados de hepatite C, Fábio, lembrando que são vírus diferentes, muito mais preocupante. 1/3 dos pacientes com hepatite C, 33%, podem desenvolver hepatocarcinoma, que é o nome que a gente dá para o câncer de fígado relacionado ao vírus da hepatite C. Desses pacientes com hepatite C, 80% fazem doença crônica, 80% contra 5% da hepatite B. Ou seja, é muito mais grave ter hepatite C do que hepatite B. Mas o tratamento para hepatite C é mais efetivo, né? Você consegue controlar melhor. E 3% dos pacientes evoluem para cirrose e hepatocarcinoma. São números absolutamente preocupantes, né? A gente fala assim, 3% e tal. Estamos falando 3% de 300 milhões de casos no caso da hepatite B por ano. É muita gente, 300 milhões é a população norte-americana se infectando, casos novos por ano, é muita coisa, né? E, logicamente, Fábio, não deixa de ter manifestação cutânea, né? Tanto da hepatite quanto do próprio hepatocarcinoma. Pode dar metástase, a hepatite vai se manifestar frequentemente com icterícia, com um cortejo de lesões dermatológicas que os dermatologistas estão aqui com a gente conhecem, líquen plano, discromias cutâneas, prurido, né? Então, muita manifestação cutânea relacionada às hepatocarcinomas e às cirroses e hepatites crônicas ativas. Eu já vi um paciente, o único caso que eu vi na minha vida que mudou de cor. Essa paciente ela era branca e ela ficou com um tom de pele como se ela fosse mulata, como se ela fosse negra, por causa de depósito de, provavelmente, bilirrubina na pele. Ela alterou a cor da pele, a gente vê isso nas doenças hepáticas crônicas, né? Então, é isso aí. Hepatite B, quadro complicado de saúde pública no mundo inteiro. E um ponto que vale lembrar que são 2 vírus que estimulam muito, né, o sistema imune. Lembrando que antes de ser hepatite B, ele chamava-se, se eu não me engano, era antígeno Austrália, era esse que era o antígeno Austrália. Então, só para... De novo, eu acho interessante a gente conectar, né, os nomes e como a imunologia ajudou na infectologia, né, nas fases primordiais, enquanto a gente ainda não conseguia identificar o vírus. Então, a gente começou a ver vírus mesmo a partir da final da década de 50, início da década de 60, que é quando a gente começa a ver um pouco mais de vírus. Agora, voltando para os vírus,
A gente teve uma fase meio sombria na parte da oncologia viral, que foi na década de 70. Na década de 70, tentou-se fazer muita associação entre retrovírus, diferentes retrovírus, em diferentes contextos animais. Aí eu tô falando de diferentes mamíferos, inclusive o homem. Mas geralmente estudos, sabe, que só um cara consegue, o pessoal não consegue replicar. Até o galo do HIV teve um trabalho, mas a coisa não andou. Até que, de repente, se eu não me engano, foi com quadros de linfoma que você começa a fazer uma conexão forte, de novo, entre retrovírus e a oncologia. Com a seguinte observação: enquanto foi enfraquecendo a teoria viral na década de 70, quem foi ganhando força? A teoria genética, mutação. Então, à medida que as mutações foram ganhando potência como causas de câncer, o que as pessoas começaram a perceber? Eu vou pegar essa minha energia e vou investir em quê? Na parte de célula. E vou deixar um pouco de lado os vírus e os agentes infecciosos. E aí eu já faço uma seguinte observação. Atualmente, eu vejo um movimento contrário. Eu vejo um movimento de se voltar mais para os agentes infecciosos, porque existe a seguinte matemática, né? Estima-se que, para a média dos tumores, você tenha, em média, 7 mutações. Para você ter 7 mutações num período de vida útil de uma célula, você teria que ter mutação muito rápido. Então, do ponto de vista probabilístico, a chance disso acontecer é pequena. Então, alguns defendem que não é mutação o importante. O importante são situações que gerem aneuploidia. Para quem não lembra, a aneuploidia é quando a célula tem um número diferente de cromossoma, né? Deixa de ser 46XX e muda. Isso pode acontecer durante a quase que uma replicação. macromutação, né? Quase uma macromutação nesse caso. Exatamente. Quando você tem uma aneuploidia, na aneuploidia você tem 7, 8, 9, 10, 12. Então, você consegue justificar com um movimento algo acontecer. E aí, eu vou só finalizar dizendo o seguinte: se você tem um movimento tão brusco, e esse movimento brusco ele passa despercebido pelo nosso sistema de vigilância, é possível que ele tenha ajuda de alguém. E quem é esse alguém? Os agentes infecciosos, porque eles estão lá, sempre prontos para se defender do nosso sistema imune.